Boa noite. Pode começar a contar agora? Peraí, deixa eu parar aqui o cronômetro aqui. Pronto, começou. Começando. Bom, boa noite a todos, né? Resumindo o meu nome, eu me chamo Antônia Vivian Nogueira. Fui orientada, né? Tive a honra de ser orientada pelo professor mestre Romeu Pinheiro. Meu trabalho de conclusão de curso, ele se trata de um artigo de tema a aplicação da teoria do comportamento planejado nos estudos sobre o comportamento de doação de sangue. Aí, no caso, é uma revisão bibliométrica de literatura datada dos anos de 2015 a 2020. Só passar aqui. Minha apresentação ela vai ser dividida em 7 tópicos. O primeiro é justificativa, em seguida vem os objetivos, logo depois a fundamentação teórica, os aspectos metodológicos, os resultados das discussões, as considerações finais e, por fim, as referências. Conseguir elaborar eficientes campanhas de marketing social para atrair doadores de sangue não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se exige uma resposta voluntária. Pensando nisso, os resultados apurados a partir dessa pesquisa, eles podem contribuir para o campo do marketing social a aplicar a doação de sangue, tendo então como base o conteúdo da literatura existente sobre o comportamento dos doadores de sangue, sobre a perspectiva da teoria do comportamento planejado, né? Tendo assim a finalidade de identificar as principais linhas de estudos envolvidas e poder então propor as futuras linhas de pesquisa que vão ajudar aí na elaboração de estratégias de marketing que possam ser diferenciadas e também mais eficazes para assim manter o suprimento constante de sangue, que é a ideia final desse trabalho. Os objetivos, né, geral e específico, de geral, é o de examinar como a teoria ela tem evoluído nos estudos sobre o comportamento de doação de sangue, isso nos anos de 2015 a 2020, a fim de, por meio dessas descobertas, né, encontradas, poder expor as contribuições para a área do marketing social, auxiliando assim na elaboração de estratégias de retenção de doadores de sangue para os hemocentros. O objetivo específico é o de realizar uma revisão bibliométrica, né, propriamente dita, da literatura indexada entre os anos de 2015 e 2020, eu vou repetir muito essa palavra, 2015 e 2020, aí para verificar como tem sido aplicada a teoria do comportamento planejado nos estudos sobre o comportamento de doação de sangue. Sendo assim, essa revisão bibliométrica, ela buscou responder as seguintes perguntas de pesquisa, né? Como tem evoluído o uso da teoria do comportamento planejado nos estudos do comportamento de doação de sangue? Quais são os periódicos que mais publicaram, né, o uso da teoria nesses estudos de comportamento de doação de sangue? Qual o índice de qualidade dos periódicos analisados? Quais os artigos mais citados? Quais os autores que mais publicaram? Quais os tipos de estudo foram mais predominantes e quais foram os temas mais comentados? Aí eu parto, então, para a fundamentação teórica. Não tem como eu falar da doação de sangue sem antes falar da transfusão sanguínea, que é um serviço tão vital para o sistema de saúde, até porque é através desse procedimento que é possível satisfazer as mais variadas necessidades clínicas, que aí acabam aumentando a qualidade e a expectativa de vida dos receptores de sangue, né, como, por exemplo, a cirurgia de câncer, cirurgia de trauma, cirurgia de urgência, entre outros. E para que essa transfusão de sangue ela ocorra, é essencial que haja participação de doadores de sangue voluntários nesse processo, visto que a disponibilidade desse sangue ela vai depender inteiramente da disposição desses doadores em realizar a doação. Aí, vendo os estudos, né, a gente percebe que, dados do Ministério da Saúde de 2018, eles apontavam que somente 1,6% da população brasileira doava sangue até então. E aí a gente vê, né, que mesmo que haja um grande esforço dos hemocentros para conseguir atrair as pessoas que nunca antes doaram sangue, e aí fazer com que doadores experientes também voltem a repetir o processo, o que se tem observado é que o número de doações ele cresce muito devagar, né, devagar quase parando. Os processos de doação de sangue, eles possuem alguns vieses, como é o caso da retenção e a predisposição dos indivíduos em concretizar esse comportamento de doação de sangue, e estão ligados a fatores que podem ser muito simples de resolver e também muito complexos, como é o caso do medo de agulha, medo de hospital, a dificuldade de locomoção, a falta de tempo, entre outros. E isso acaba impactando, né, diretamente na decisão final do doador. E aí é nesse contexto que os princípios do marketing social, eles se tornam peças indispensáveis na promoção de uma mudança benéfica de comportamento. De acordo com o André Assen, né, o marketing social ele é a aplicação de técnicas de marketing comercial para ir fazer análise, o planejamento, a execução e a verificação de programas destinados aí a influenciar o comportamento de públicos-alvo. Isso tudo com a intenção de melhorar o seu bem-estar e aí, consequentemente, também, né, o da sociedade da qual esse indivíduo faz parte. E esse marketing social ele pode ser aplicado em qualquer situação que o comportamento individual ele seja socialmente crítico e precisa ser abordado para um público-alvo. Ainda de acordo com o André Assen, o marketing social ele possui por característica principal a mudança de comportamento voluntária. E aí está sujeito, né, ao entendimento de quais ações são relevantes para um indivíduo
e quais os estímulos que eles necessitam para vencer as barreiras comportamentais que acabam os impedindo de habituar a determinado comportamento, como é o caso da doação de sangue. A gente sabe que a promoção de mudanças sociais ela é difícil com qualquer estratégia, especialmente nesse país e também especialmente quando existe uma resposta voluntária, mas o marketing social ele pode contribuir aí para o aumento da adesão dos cidadãos a essas causas para se melhorar a qualidade de vida atual e futura da nossa sociedade. É importante aqui citar que o marketing social, embora ele tenha o foco dele voltado para a realização de uma mudança de comportamento, ele acaba não sendo considerado como uma teoria orientada à prestação. E aí, o que o marketing social faz, né? Ao invés disso, ele se apoia no uso de diferentes teorias e modelos, como aqui é o caso da teoria do comportamento planejado, para assim poder identificar quais determinantes de mudança de comportamento, de modo que sejam desenvolvidas estratégias de intervenção adequadas para cada tipo de situação. Por exemplo, eu quero que o indivíduo ele comece a praticar atividade física, então eu vou usar uma técnica diferente da que eu utilizaria para fazer alguém começar a doar sangue. E aí Fishman, né, ele diz que para entender a fundo os fatores que influenciam o comportamento de doação de sangue, o comportamento é necessário olhar para os determinantes, componentes normativos e de atitude. E esses determinantes, eles são nada mais nada menos que as crenças individuais que os consumidores eles têm sobre si próprios e sobre o mundo em que eles vivem. A teoria do comportamento planejado, ela foi proposta por Eisen, e ela é uma extensão da teoria da ação racional, que também foi introduzida por Eisen e por Fishman. O modelo dessa teoria ele é capaz de prever e explicar o comportamento humano, que é exatamente o que o marketing social precisa para desenvolver esses planos de ação. E essa teoria ela parte do pressuposto de que todas as pessoas elas tomam as suas decisões de uma forma completamente racional, além de considerar que os indivíduos eles utilizam as informações que estão disponíveis para eles, para assim considerar as consequências das suas ações e isso antes mesmo deles decidirem, né, se comportar ou não de uma determinada forma. A teoria do comportamento planejado ela sugere que o comportamento humano ele se baseia em 3 fatores. São as crenças comportamentais, as crenças normativas e as crenças sobre o controle, que também é conhecido como controle comportamental percebido. As crenças comportamentais, elas se tratam das possíveis consequências do comportamento humano. Já as crenças normativas, elas se referem às expectativas do comportamento percebido com relação a outras pessoas, que é a tão citada pressão social. Essas crenças normativas, elas combinadas com a motivação pessoal e, no caso, em obedecer diferentes regras, elas acabam determinando a norma subjetiva por trás da atitude. E aí, por fim, né, vem a crença sobre o controle, que diz respeito aos fatores que podem facilitar ou barrar o desempenho do comportamento. No meu trabalho, a minha fundamentação teórica tem esses 3 temas e também a ligação dos temas, né, que é onde eu digo que tratando-se da doação de sangue, atrelada aí ao marketing social, e a teoria do comportamento planejado, pode-se pensar que incutir mais fortemente no imaginário social a importância dos benefícios de doar sangue pode tornar, assim, uma estratégia mais eficaz. Partimos, então, para os meus aspectos metodológicos, né, que para alcançar os objetivos desse estudo foi realizada uma revisão bibliométrica, que é um estudo exploratório, de artigos científicos publicados na língua inglesa. Mas o que é a bibliometria em si, né? De acordo com o Figueiredo, a bibliometria ela se refere à análise estatística dos processos de comunicação de escrita, ou seja, é o tratamento quantitativo das propriedades e do comportamento da informação registrada. Desse modo, seus principais objetivos eles são elucidar os processos de comunicação e evolução da disciplina, isso por meio, né, da quantificação e análise de suas mais diversas facetas, reunindo dessa forma e interpretando também dados estatísticos inerentes aos veículos de comunicação, que nesse caso que eu vou citar muitos artigos. Bem nas literaturas, tem uma citação de Pritchard que ele diz que a pesquisa bibliométrica ela pode se prestar a pelo menos 5 propósitos distintos, né? E aí eu vou citar 2 que são muito fortes no meu trabalho, que é medir o impacto de publicação de trabalhos e outro é identificar os níveis de produtividade de autores e instituições. Além disso, a bibliometria ela se apoia em pelo menos 3 leis específicas para conduzir os estudos bibliométricos. A primeira delas é a lei de Lukta, apareceu agora, é a lei de Lukta, que busca medir a produtividade dos autores e assim, né, reconhecer a solidez de determinado campo científico. A outra é a lei de Zipf, que mensura a frequência de determinadas palavras no texto, aí a gente elabora uma lista, né, de acordo com a relevância de cada palavra. E, por fim, mais ou menos importante, é a lei de Bradford, que mede a produtividade dos periódicos, considerando aí sua relevância dentro de uma determinada área de conhecimento.
E aí eu passo, então... Deixa eu só esperar passar o slide. Mas vou começar falando. Os passos para a bibliometria, né? Algumas pessoas seguem de forma diferente da que eu segui, mas, no final das contas, são esses mesmos passos. A primeira é a seleção da base de dados, né? Eu optei por base de dados da área da saúde, né? Que foi a Scopus, a Web of Science e a PubMed. Em seguida, foi a seleção das palavras-chave, que foi mais questão de tentativa e aí no final eu cheguei a Blood Donation e a Theory of Planned Behavior, com uma variaçãozinha de Behavior, que também tem outra forma de falar que é com Behavior, antes do R. A seleção do período de pesquisa, que foi de 2015 a 2020. A inclusão de filtros de pesquisa, que foi o ano, como eu já citei. A língua, que foi excepcionalmente a língua inglesa. E o tipo de documento, que foi somente artigos realizados por pares. E aí, em seguida, né, houve a concepção da matriz, que foi onde coloquei as informações que julguei ser mais importantes com relação a cada artigo. E é importante citar que até aí eu tinha 36 artigos. Só que depois de fazer a análise exploratória, né, e fazer a tradução dos títulos, dos resumos, das palavras-chave, eu percebi que nem todos os artigos eles se encaixavam no que eu buscava para o meu trabalho. E aí houve uma subtração de artigos e no final dos 36 restaram 18 documentos. Que aí então eu parti para análise dos resultados. Só um momento, só passar aqui. Resultados das discussões, né, evolução do tema. A gente percebe que, embora tenha havido uma queda no número de publicações, logo em seguida cresceu novamente, e o que a gente percebe com isso é que tem havido interesse de pesquisadores com relação a esse tema. Então, isso é muito, muito bom para esse estudo. Os periódicos que mais publicaram, percebeu-se que foi o Transfusion Medicine, né? Ele foi o que mais se destacou em número de publicações, somando aí um total de 6 estudos, o que representa 36,33% dos artigos, seguido aí do Transfusion, que foi 3 artigos. O índice de qualidade, né, após uma pesquisa realizada no site ICIMAGO Journal, que é um indicador de qualidade específico para periódicos científicos internacionais, né, diferente do que a gente utiliza aqui no Brasil. O que se percebeu foi que o periódico Glusone ele foi o que mais se destacou no quesito qualificação, né, tendo aí um H-index de 332. E é importante destacar que o ICIMAGO ele avalia e ranqueia os periódicos científicos a partir da quantidade de citações que eles recebem nos anos seguintes à publicação da edição. Então, esse H-index do Glusone é bem destacado, ele é bem diferente dos demais, até porque, se for parar para observar, o Journal of Islamic Mark só tem, 39 de H-index. No que diz respeito aos artigos mais citados, observou-se que o artigo ligado a mecanismo de altruísmo, né, que foi feito por Ferguson, ele se destacou em número de menções em outros estudos, tendo sido citado pelo menos 71 vezes em artigos diferentes. Aí o que eu trago interessante para esse ponto é que os dados necessários para a elaboração desse tópico foi que eles foram obtidos através de um levantamento de citação realizado no Google Acadêmico. Então, é uma coisa simples de fazer, mas que é bem significativo na pesquisa. Os autores que mais publicaram, 2 deles, que foi a Bárbara Macer e o Elmon Ferguson, que eu citei anteriormente, eles estão presentes em pelo menos 3 artigos cada um, e... Minto, não é o Elmon Ferguson, é o Christopher, em pelo menos 3 artigos diferentes, e logo em seguida vem o Elmon Ferguson, o Blaine Dito, também em 2 artigos, e os demais autores só apareceram em um artigo cada. Tipos de estudo, o mais predominante foi o empírico, né, com 15 estudos. Isso é muito interessante para os pesquisadores de marketing social, ainda mais para eles que buscam entender por que cada pessoa se comporta de determinada forma. E em seguida vem os temas mais comentados, que aqui se destaca a doação de sangue pela primeira vez. Só um momento, passa aqui. E aí partimos então para considerações finais. Após essa análise, pôde-se constatar que a aplicação da teoria do comportamento planejado aí nos estudos da doação de sangue é um tema de grande destaque que tem conquistado o interesse dos pesquisadores. E essa afirmação ela se confirma pela quantidade de artigos publicados nesse período de tempo, que foi de 2015 a 2020. Um outro ponto observado foi de que tem surgido cada vez mais estudos empíricos referentes à doação de sangue pela primeira vez. Isso acaba sendo demonstrado, acaba demonstrando que há um forte interesse dos pesquisadores no que diz respeito a entender quais fatores que levam esses indivíduos a realizarem ou não a doação de sangue. E isso é um fato de grande importância para o estudo de marketing social, porque é através das descobertas alcançadas
por meio de pesquisas como essas, que eles vão conseguir aí tornar possível a elaboração de campanhas que sejam eficientes na captação voltada para esse público-alvo. Além disso, né, infelizmente, o presente estudo ele possui algumas limitações, onde a que eu achei mais interessante de citar primeiro foi que a extração de dados ela foi realizada somente por mim. E aí isso aí me deixa sujeita ao viés de extração de dados, porque tem muita coisa que pode ter sido passado despercebido por mim, que se eu estivesse fazendo por outra pessoa, talvez não tivesse passado. Outro ponto foi que esse estudo ele foi limitado a apenas artigos revisados por pares, ou seja, livros, revisões e relatórios eles não foram considerados. Isso poderia aumentar muito o meu ramal de documentos e também o número de publicações. E, por fim, né, somente artigos na língua inglesa eles foram considerados, não possibilitando que eu verificasse outras línguas, como é o caso do português, caso do francês, espanhol, entre outros. Os resultados apurados a partir da pesquisa, eles podem contribuir para o campo do marketing social, como eu falei lá na justificativa. E, por fim, o que se observa é que o comportamento de doação de sangue ele é, sim, um campo conceptivo para o desenvolvimento de estudos futuros, desde que os pesquisadores eles percebam que, para compreender o comportamento dos doadores, eles necessitam também compreender os fatores que motivam eles a se comportar de determinada maneira. Afinal, né, todo esse conjunto de conhecimento que torna possível a avaliação do comportamento desses indivíduos, para que, dessa forma, aí sejam elaboradas medidas que sejam efetivas de retenção de doadores através aí das ferramentas do marketing social. Essas são as referências das imagens, das citações que coloquei ao longo da minha apresentação. E eu gostaria muito de agradecer à banca e aos meus colegas que estão assistindo essa apresentação agora. Muito bem, Vivian. Excelente apresentação, domínio completo do tema. É um tema difícil porque são 3 assuntos, né, que ela teve que estudar: marketing social, teoria do comportamento planejado e comportamento de doação de sangue. A Vivian, no ano passado, me pediu para orientar ela, e eu falei para ela que se eu orientava ela se fosse para ela percorrer esse caminho de aprendizado de uma série de técnicas de pesquisa exploratória. Ela teve que aprender essa técnica de pesquisa exploratória, que é muito comum quem está fazendo graduação, fazer uma pesquisa panorâmica do que se estudou, do que se tem já sobre o assunto, né? Que a gente chama de revisão bibliométrica. E ela teve que aprender o uso de alguns aplicativos, como o Mendeley, que é um aplicativo que a gente chama de referência. Ela teve que aprender a fazer pesquisa em bancos de dados internacionais, que ela citou aí. Teve que ler literatura internacional, né? Traduzir os artigos para o língua português. Isso é custoso, mas não tem como. A literatura em administração é predominantemente em língua inglesa, é o idioma universal para a área de administração. Estudou temas relevantes, como eu falei, marketing social, estudou em profundidade uma teoria comportamental, né, que é a teoria do comportamento planejado, que é muito usada na área de saúde, por isso ela foi escolhida. Estudou um tema curioso, né, é muito raro a gente estudar esses temas aqui, né, comportamento de doação de sangue, né, o que isso tem a ver com a administração? Tem a ver com marketing social, tem a ver com gestão. E parabéns, viu? Foi uma excelente apresentação, muito bom, documento muito bem escrito, né? Bem simples, é formato artigo. Infelizmente não deu tempo, ela mandar para a Andrade, que ela terminou agora em agosto, não deu tempo. Mas eu tenho certeza que se ela mandar para um congresso tipo a Andrade, também vai ser aprovado, como foi o da Laís. Com a palavra, professor João Ayrton. Professora Laine. Boa noite a todos, boa noite, Vivian, boa noite, professor Rômel. O trabalho da Vivian é uma grata satisfação, né, para todos nós, e a gente tem que aproveitar aqui a audiência, como citou o professor João Ayrton, né, nossa audiência está boa, para mostrar para os outros alunos, né, para os nossos outros alunos, os colegas da Vivian, uma aplicação uma aplicação prática, né, da importância do marketing dentro da nossa vida na sociedade e como é que o marketing pode contribuir de fato, né, para uma causa, né? E nesse caso a Vivian optou por um tema extremamente relevante, que é um problema enfrentado por todos os estados, todos os anos, né? Que é a questão da doação de sangue.
e associar isso com a teoria, né, do que ela estudou dentro do marketing social, pegar a teoria do comportamento planejado e estudar um comportamento específico, isso é um exemplo, isso é um modelo de estudo, é um modelo de TCC que a gente pode decupar ele depois, né? Acredito até que a Vivian, assim como a Laís, que é a próxima banca que a gente vai ter, elas podem sim depois serem convidadas pelo professor João Ayrton para falar sobre o processo de construção do TCC delas, porque nós temos aí metodologias diferentes, né, do tradicional, do que a gente vem, do que se costuma usar, do que se costuma aplicar. Nós temos temáticas diferentes, nós temos a aplicação da teoria direto aí com a nossa vida na prática, né? E ressaltando a importância da disciplina, a importância do marketing. Então, ela teve o cuidado, eu destaquei aqui alguns pontos, ela teve o cuidado de falar sobre transfusão de sangue e a importância dessa transfusão de sangue para o sistema de saúde de um país, né? Antes de entrar de fato na teoria, contextualizando, e aí falou sobre a questão, o problema da doação de sangue e o comportamento de doar sangue, que também não é uma questão simples, né? Então, como que as pessoas, as instituições vão conseguir mobilizar outras pessoas para alcançar o número de doadores necessário, né? E esse é um desafio que se tem todos os anos. Ela levantou 7 questões dentro da pesquisa dela e, o mais importante, ela respondeu as 7 questões no final, né? Então, a gente, quando vai checar um TCC, a gente observa qual é a proposta que o aluno teve e depois se ele cumpriu essa proposta ou não, se essa proposta inicial foi cumprida ou não. E eu digo que a Vivian cumpriu com louvor. E aqui na apresentação e também no artigo ela escreveu isso, explicou todos os critérios de inclusão e de exclusão, ainda foi bastante sincera e como deve ser num trabalho acadêmico, principalmente visando publicações, ela colocou as limitações do seu estudo, da sua pesquisa. Então, tá de parabéns também o professor Romeu pela condução do trabalho, né, e pela proposta que fez a ela, como explicou aqui, Vivian, aceita orientar você desde que você aceite percorrer, né, um caminho. E aí o professor Romeu está de parabéns por ter apresentado esse caminho a você, Vivian, e que muitos outros alunos possam ter essa oportunidade. Você está de parabéns, viu? O seu trabalho, eu não encontrei nenhum ponto que dissesse assim, vamos precisar de uma correçãozinha aqui. Apenas alguns